Paz, meus queridos, bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Este momento é tão rico para as nossas vidas. Nós temos nos fortalecido, edificado. A palavra do Senhor tem nos sustentado nos dias difíceis. E uma certeza eu e você podemos ter: Deus nunca falha. Deus não tarda, Deus não falha, as suas promessas se cumprirão. Deus jamais erra, jamais falha, e tudo que Ele planeja simplesmente acontece. É assim que nós podemos ler em Jó, no capítulo 42, no verso 2. Bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E esta é uma verdade. E esta é a verdade que nós devemos tomar posse para as nossas vidas. Porque sabemos que Deus pode realizar tudo o que Ele quiser em nossas vidas. E não há nada, meus irmãos, nem ninguém que é capaz de impedir Deus de agir. Por mais que eu e você achamos que às vezes nós estamos numa situações tão difíceis, que é impossível de resolver, não há impedimentos demais para Deus agir ali, naquela situação. Muitas vezes eu e você pensamos que existem circunstâncias demais contra, e por mais que eu e você avaliamos com os nossos próprios olhos que a situação é demasiadamente difícil para Deus resolver, Deus simplesmente afirma que Ele pode tudo. Basta crermos em suas palavras, basta crermos nas suas promessas, porque não há impedimento forte o suficiente que impeça o agir, os planos e os propósitos dele se realizar. Os nossos sofrimentos nunca estão ausentes do olhar de Deus. Você pode pensar que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou. Não é verdade, irmão. Deus está sempre olhando por você. Por mais que eu e você não conseguimos ver Ele no meio das nossas circunstâncias difíceis, Ele está sempre presente em nossa vida. Amados, a Bíblia nos revela que no tempo certo, Deus viu e ouviu o clamor do seu povo que vivia como escravo lá no Egito. E nesse tempo ele levantou Moisés como libertador naqueles dias. Todos nós passamos por dificuldades, momentos difíceis, momentos onde não sabemos como vamos superar aquela situação. Mas isso não significa que Deus está distante de nós ou que Ele está com os olhos fechados ao nosso sofrimento. Ele está vendo. A questão, meus irmãos, é que existe um tempo e um propósito neste momento da nossa vida. Deus não tarda, Ele não falha, Ele nunca falhou com o seu povo. Em tudo que Deus prometeu, Ele realizou. Antes de tirar o povo da escravidão e da opressão do Egito, Ele estava preparando um libertador, estava preparando Moisés. Por isso você pode crer com todas as suas forças que as promessas de Deus não podem falhar. Nós podemos ler na palavra do Senhor em Números 23, 19, onde a palavra afirma que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Ele te escolheu, Ele vai realizar. Tenha essa certeza, meu irmão. Respeitar o tempo e o propósito de Deus é fundamental para a manifestação do seu poder em nossas vidas. Nos dias de Moisés, aquele povo passou por um processo muito mais intenso de sofrimento, de opressão, de retaliação, pouco antes de ser definitivamente liberto.
Então nós podemos ver na palavra do Senhor que está escrito em 1 Timóteo 4:10. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Oh, aleluia! Precisamos sempre nos lembrar que a nossa esperança não pode estar em coisas passageiras, não pode estar em circunstâncias, em bens, em situações, mas naquele que é eterno. Nossa esperança não deve estar em algo, mas em alguém todo-poderoso. E é sobre isso que eu quero nessa manhã pensar com você. Como podemos colocar nossa esperança não em coisas, mas no amor, no próprio Pai que é amor? Meus irmãos, não deixe que as frustrações desse mundo te separem de um futuro glorioso que teremos em Cristo. Siga confiante não em coisas, nem em pessoas, mas em Deus. E se torne amigo daquele que te salvou, que te escolheu, que te adotou como filho. E mais uma coisinha, aprenda enquanto você espera. Aprenda, se aproxime mais de Deus. Permita que Deus transforme o teu caráter no meio das frustrações, no meio do sofrimento. Eu sei que é difícil, eu já passei por isso. Mas se esforce para enxergar o que o Pai deseja te ensinar através de tudo que você está vivendo neste momento. Aleluia! Não deixe as frustrações, as mágoas, as tristezas tomarem conta do seu coração, mas deixe que a esperança em Cristo Jesus te preencha. Assim, tudo fica mais fácil. Queridos, é necessário que nós firmemos os nossos olhos no Senhor e em sua palavra. Quando Josué entrou na terra prometida, ele e o povo de Israel não tinham experiência de lutar contra gigantes. Os inimigos eram maiores que os seus recursos. Ele não poderia garantir nada de si mesmo. Mas ele tinha uma promessa e a ordem de Deus para crer e obedecer na sua palavra. E quando nós folhamos e lemos o final da história do livro de Josué, o livro encerra a narrativa das vitórias sobre situações impossíveis com essas palavras. Escute: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Havia muitos gigantes, havia muitos obstáculos, havia muito o que enfrentar, mas o livro terminou. Tudo se cumpriu do que Deus prometeu. E assim é a minha vida e a sua vida. Deus não muda, sua palavra não muda. Estamos seguros em suas promessas. Seu plano segue adiante sem acidentes. Ele está sustentando os filhos seus. O plano quanto à evangelização dos povos, a santificação da igreja, a segunda vinda do Senhor, tudo segue adiante de uma maneira linda. A igreja e as nações passam e passarão por dores e sofrimentos. Ninguém sabe o dia e a hora que ele voltará. Mas se ele voltar em nossos dias, sejamos como uma lâmpada acesa, pregando o evangelho, vivendo em santidade, amando o nosso próximo, crendo nele acima de todas as circunstâncias. Se voltar em outra geração, então que eles tenham o testemunho de que eu e você fomos fiéis e que nós vivemos para a glória de Deus. Amados, o plano de Deus é perfeito.
Deus não erra, Deus não falha e tudo que Ele planeja simplesmente acontece, pois seus planos nunca se frustram. Creia nisso, creia nessa verdade. Deus sabe exatamente quem você é, mesmo que você ainda não saiba e não reconheça os seus valores. Muitas pessoas até dizem que aceitam a perfeição divina, mas agem de acordo com a sua própria vontade e ignoram o Altíssimo. Se Ele te mandou, se Ele te escolheu para realizar algo, é porque Ele sabe da tua capacidade. Então não duvide, somente creia em quem te enviou. Aleluia. Eu entendo perfeitamente se as coisas parecem muito difíceis para você agora. Se tem tantas circunstâncias ao teu redor te querendo paralisar. Se há tantas dores. Se há uma situação doendo demais, eu entendo. E saiba que mesmo em meio a todas essas dificuldades que você está enfrentando agora, Deus não mudou. Nem um pouquinho. Deus não falhou com você ainda. Ele continua te contemplando. Deus está sempre respondendo às nossas orações. Mais adiante entenderemos o porquê da espera, o porquê da dor, o porquê desse propósito de Deus. Quando me sinto desanimado, quando sou tentado a perguntar a Deus por que isso, por que aquilo, sempre me lembro do versículo que está em Romanos 8:28. Sabemos que Deus coopera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nada fugiu do seu controle. Na verdade, Deus não tarda, Deus não erra, Deus não falha. Deus age no seu tempo. Algo que para nós é muito difícil compreender. O tempo de Deus. Como é difícil esperar. A nossa ideia é começar a agir com as nossas mãos. Dar uma ajudinha para Deus. Então nós podemos olhar para a Bíblia. Quando Abraão tentou dar uma ajudinha para Deus. O que aconteceu? E hoje ainda mais, meus irmãos, vivemos um tempo de imediatismos. Queremos tudo para agora. Nosso limite máximo de espera é tempo de apertar um botão. Tudo tem que ser instantâneo. Coloca no micro-ondas e está pronto. Não temos mais tempo de esperar. Mas o tempo de Deus é diferente. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 8 e 9, ele nos diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Queridos, Deus tem outros critérios com relação ao tempo. Um deles é nos dar oportunidade de nós refletirmos sobre a nossa vida, de nós reconhecer as nossas falhas, de nos arrepender dos nossos erros e pecados, de buscá-lo mais e mais e confiar unicamente nele. Tempo de mudar o nosso caráter. Tempo de nós sermos parecidos com Jesus. O problema é que muitas vezes nesse tempo de espera pelo agir de Deus, muitas vezes tentamos encontrar soluções por nós mesmos e então desistimos de esperar em Deus. E a palavra nos diz claramente: espere, pois, no Senhor.
Não devemos buscar forças em nós, pois nós somos como potes de barro. Amados, enquanto esperamos, é o momento de exercitar e viver na prática a nossa fé com Deus. É entender que a resposta certa virá. Ela virá com certeza, ela não falhará. E a resposta certa virá dos lábios do Senhor. A palavra nos diz: tem bom ânimo. Durante o tempo de espera, devemos manter viva a esperança, devemos manter vivo o fogo por Deus, o desejo por Deus, buscar conhecê-lo mais. A única forma de nós nos mantermos animados é estando sempre em contato com a palavra de Deus, com o próprio Pai e crendo em suas promessas. De outra forma, desanimamos. E aqui eu me lembro de uma promessa do Senhor Jesus que pode se transformar em realidade, que pode transformar todo o nosso estado. No mundo, vocês passam por aflições. Mas tenham coragem, eu venci o mundo e Ele nunca nos abandonará. Podemos estar certos de que pode levar o tempo que for, mas a nossa vitória já foi conquistada por Cristo lá na cruz. Ele venceu, Ele nos perdoou, Ele nos escolheu e isso nos deve animar sempre. E por isso a palavra do Senhor também nos diz: fortifique-se o vosso coração. E para nos submeter ao tempo de Deus e atravessar esse período de espera, é fundamental manter os nossos corações fortalecidos na palavra. E a Bíblia nos traz orientações sobre isso. E nós podemos ler em Hebreus: o que vale é ter o teu coração fortalecido, fortificado com graça. E Paulo aconselha Timóteo: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Portanto, meus amados, é tempo de nos fortalecer. É tempo de encher o nosso coração com tudo que existe de bom, perfeito, amável, buscando conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Então nós aprendemos nesse dia que o tempo de espera deve nos colocar mais pertinho do Senhor. Que o tempo de espera deve nos colocar aos pés de Jesus, para dele recebermos a força e a esperança que nós precisamos. Que Deus fortaleça você grandemente durante a sua jornada de fé e jamais pense em desistir. Avance, marche. Deus nunca falha.